Você vai continuar apanhando da procrastinação enquanto não entender isso daqui. E é uma compreensão razoavelmente simples, mas que tem um grande impacto em nossas vidas quando nós constatamos isso na prática. E para entendermos essa questão em si, eu quero dar partida nessa conversa fazendo uso de uma frase do Oliver Burkeman, que talvez tenha sido quem escreveu um dos poucos livros de autoajuda que são efetivamente úteis. Ele escreveu 4.000 Semanas, é um livro que eu recomendo, e ele diz basicamente que o caminho que leva à autoindulgência é pavimentado constantemente pela autocensura. Em termos muito simples, o que ele quis dizer é que nós somos muito acostumados a pesar a mão sobre nós mesmos quando nós tropeçamos, quando nós não conseguimos levar a cabo aquilo que pretendíamos fazer. Então, sei lá, faço inscrição numa academia, prometo a mim mesmo que vou iniciar uma rotina de treinos, mas não faço isso. Quando nós vemos que há uma discrepância entre nossas intenções e aquilo que nós fazemos, vemos então surgir esse autocrítico, que é justamente isso que o Oliver Burkeman define como autocensura. E isso é muito interessante porque se pudéssemos, assim como podemos, dar um passo atrás e observar de fora a forma como lidamos conosco, nós consideraríamos isso absurdo se nós tivéssemos essa mesma forma de trato com as pessoas com as quais nos relacionamos, com os nossos amigos, por exemplo. Então, se você percebe que seu amigo tropeça, se você nota que seu amigo passa por um período de dificuldade, mesmo que você venha a ser duro com ele, ainda assim você não chega a ter a mesma posição que você assume diante de si mesmo, no sentido de, por exemplo, chamar a si mesmo de burro, de inconsequente, de incapaz, etc, etc, etc. Cada um de nós sabe muito bem os termos que utiliza quando quer justamente torcer a faca, quando quer assumir essa posição autocrítica, de autocensura. Então, todos nós acharíamos mesmo absurdo se tratássemos o outro dessa maneira. A questão é, por que nós nos sentimos tão à vontade para fazermos isso conosco? E a resposta está no controle. Se refletirmos sobre o fenômeno com certo distanciamento, como propus no começo, nós vamos notar uma coisa muito interessante. Quando estabelecemos uma intenção e dizemos, vou fazer isso, e aí na prática, na realidade, quando nós precisamos de fato converter tal intenção em comportamento, de modo que aquele comportamento produza um eventual resultado, nós vemos que é difícil transformar essa intenção em prática. Mas o que nós não percebemos é que trata-se, sobretudo, de controle. Quando nós não conseguimos fazê-lo, nós estamos perdendo o nosso senso de controle. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de assumir as rédeas da vida, como se isso fosse de algum modo possível. Então, o que faz o autocrítico aqui, essa posição que nós costumeiramente assumimos? O que ele faz é recobrir, é reassumir esse senso de controle. Porque mesmo que esse autocrítico não produza os resultados que se pretende, mesmo que ele não nos leve para o lugar que intencionamos previamente, e isso é óbvio, porque você briga consigo, você se critica, porém aquilo não produz nenhum resultado efetivo na prática. De todo modo, aquilo lhe faz ter uma sensação de controle, como se você estivesse de novo colocando as rédeas em suas mãos, dizendo a si mesmo, isso está sob meu controle, eu estou me criticando, eu estou me colocando aqui dentro dessas arestas, de modo que a minha vida volte para os trilhos e essa capacidade, essa condição de reestabelecer a vida nos trilhos é algo que passa por mim. Então, o que faz aqui essa posição autocrítica que nós, de modo automático, assumimos, é nos trazer novamente um senso de controle. O problema é o custo disso. E aí nós voltamos à frase do Oliver Burkeman, que diz: o caminho para a autoindulgência, ele é pavimentado pela autocensura. O custo, portanto, dessa autocrítica, dessa sensação de controle que novamente nos é oferecida, é justamente o incremento da procrastinação. Ou seja, à medida em que eu assumo esse papel autocrítico, em vez de reduzir a procrastinação,
como se espera, tendo em vista que se eu sou duro comigo, eu vou me mover, eu vou me colocar adiante. É isso que se espera ao fazê-lo, mas o que sabe-se hoje, por via de estudos muito sérios no que tange à procrastinação, é que isso tende a aumentar a procrastinação. Nós nos tornamos ainda mais inclinados a procrastinar. Então, antes de tudo, o convite que eu te faço é de aprender a observar isso em curso. Você vai perceber isso na sua vida com certa naturalidade, porque essa é a resposta padrão que nós oferecemos. Quando nós vemos que as coisas estão saindo do controle, quando percebemos que as intenções que estabelecemos lá atrás não estão se convertendo em ações efetivas, porque estamos sendo incapazes de exercer aquilo que é chamado de autorregulação, que é o manejo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos em prol de coisas que pretendemos, nós então assumimos essa posição de autocríticos. E o que precisamos fazer no primeiro momento é observar. Eu gosto muito de uma frase do Hélio Dana que ele diz que autoobservação é autocorreção. E há uma certa verdade nessa frase, porque quando nós ganhamos tal distanciamento, nós também ganhamos condição de exercer controle sobre aquilo que nos controla. E é justamente isso que você vai perceber. Que a resposta padrão, imediata, automática, pouco crítica, é justamente essa de sermos autocríticos. Quando as coisas fugirem do controle, você vai assumir essa posição. Então, quando isso acontecer, aprenda a observar a si mesmo. E lembre-se do que eu disse. Apesar das boas intenções, porque nós fazemos isso com boas intenções, isso parece apenas aumentar o problema, porque isso acentua a procrastinação. E a procrastinação é um problema, como vou explicar daqui a pouquinho, de autorregulação emocional. Quando nós não conseguimos dar partida em algo, começar um comportamento, quando nós não conseguimos manter uma dada atividade, tendo aquilo que nós chamamos de regularidade, nós estamos procrastinando. E aí, quando nós assumimos essa posição autocrítica, nós estamos basicamente, sem saber, pelo menos até então, nós estamos alimentando a procrastinação. A partir daqui, o que você pode perguntar é por que, então, a procrastinação é alimentada pela autocrítica? E para entendermos isso, nós precisamos compreender uma coisa que o Stephen Hine chama de redes de significado, ou que popularmente na psicologia vem a ser definido como esquemas. Nós, seres humanos, nos relacionamos com a realidade. Nós nos relacionamos com a realidade através de múltiplos sentidos, mas há um pronunciado sentido e que se distingue de forma muito especial no ser humano, que é o sentido do pensar, como diz o filósofo Marcos Gabriel. Através do pensar, nós nos orientamos no infinito. E o que nós fazemos no curso da vida, através desse referido e pronunciado sentido do pensar, é justamente construir esquemas. Então, num primeiro momento, você vai ao médico, quando criança, e você começa a perceber alguns padrões ali. Há uma recepção, há uma recepcionista, há um indivíduo de jaleco. Seus pais talvez fiquem um pouco mais preocupados por estarem naquele ambiente. Você vai percebendo essas coisas. Então, você começa a associar a experiência de ir ao médico a determinadas atividades, a determinados atores dentro daquela peça social. E nós fazemos isso em relação a tudo, basicamente. Eu gosto, inclusive, de brincar com as pessoas. Eu agora voltei a estudar mágica, que é um assunto que eu sempre gostei muito, parei de fazer por um tempo, agora regressei. Eu costumo dizer às pessoas que a mágica, como arte, ela se afirma justamente na capacidade que se tem de quebrar essas expectativas. Porque se espera, num certo sentido, por exemplo, que um chapéu ou uma cartola seja feita para colocar na cabeça. Não se espera que de uma cartola saia um coelho. E por que não? Porque nós não temos isso dentro desses esquemas que estabelecemos até aqui. Coelhos não saem de cartolas. Na neurociência, isso vem a ser conhecido como fixidez funcional. Nós temos uma série de atalhos, nós temos uma série de respostas prontas para diversas coisas que ocorrem na realidade. Trata-se ainda de um assunto bastante incipiente, especialmente aqui no Brasil, mas eu recomendo muitíssimo
o trabalho do Andy Clark, do filósofo Andy Clark. Ou, para trazer mais uma recomendação, vale também indicar o trabalho do Donald Hoffman, que fala justamente sobre isso. Nossa relação ou nossa interação com a realidade é uma relação também construída. O nosso cérebro está participando ativamente da construção do mundo com o qual nos relacionamos. Tá, mas o que isso tem a ver com procrastinação? O que isso tem a ver com redes de significado, como aqui mencionei? Vale o mesmo para as coisas com as quais nos relacionamos, coisas essas que chamamos de tarefas. Então, eu preciso escrever um relatório, eu preciso ir à academia, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar mágica, e todos nós temos disposições distintas diante dessas atividades todas. Nós temos esquemas estabelecidos diante dessas atividades todas. E aí há coisas que consideramos entediantes, há coisas que consideramos desagradáveis, há coisas que consideramos difíceis, há coisas que consideramos embaraçosas. E o que nós percebemos? Percebemos que tarefas que tendem a produzir procrastinação são justamente as tarefas com essas características que produzem emoções negativas. A Fuxia Sirroá, que é um dos nomes mais importantes no que tange a procrastinação de uma perspectiva científica, diz que nós não fugimos das tarefas em si mesmas, mas nós fugimos das emoções que associamos às tarefas. Ou seja, nós estamos fugindo do embaraço, da dificuldade, do tédio, etc, etc, etc. Percebe a lógica disso aqui e como que isso agora dialoga diretamente com o autocrítico? Se eu compreendo que a procrastinação é um problema de autorregulação, eu entendo por que eu facilmente me esvaio para atividades a fim de fugir dessas emoções negativas. Eu vou explicar isso para você e é muito importante que a sua atenção esteja aqui comigo agora. Não pisque. Quando eu pego o celular em mãos, sei lá, para entrar no WhatsApp, para entrar no Instagram, para ficar aqui, né, dando scrolling na tela, para assistir um vídeo no YouTube, sendo que deveria talvez estar fazendo outra coisa. Quando eu faço isso, há grandes chances de eu estar fugindo de uma emoção negativa. Então essa atividade, pegar o telefone, de fugir, é um reparo emocional. Eu estou reparando o meu humor, o meu estado emocional de curto prazo, em vez de lidar com aquilo ali. Assim nós compreendemos justamente por que a procrastinação é um problema de autorregulação emocional. Eu estou regulando as minhas emoções através de uma atividade de escape, que pode ser mexer no celular. Eu apenas sinto um alívio, porque outrora eu estava pensando em fazer a tarefa, mas aquela tarefa evocava em mim essa sensação desagradável. Nossa, que entediante ter que escrever esse relatório. Nossa, é muito difícil pegar o violão para tocar. E aí eu fujo para qualquer coisa. Quando eu realizo esse movimento de fuga, o que eu estou fazendo basicamente é regular a minha emoção. Então, aqui nós já entendemos que não devemos brigar conosco, nós temos que entender o mecanismo. É isso que eu tenho dito reiteradamente. O indivíduo acha que ele tem um defeito de fábrica, um problema, ele é simplesmente conivente com esse tipo de comportamento, sendo que ele não entende o mecanismo que produz o comportamento. Nós precisamos entender que a procrastinação tem como alicerce fundamental aquilo que na psicologia é chamado de evitação psicológica. Nós fugimos para outra coisa porque tal outra coisa, tal outra tarefa produz em nós uma experiência emocional negativa. E nós, seres humanos, somos naturalmente aversos a experiências emocionais negativas. E aí nós compreendemos, como disse, como isso se conecta com a noção de que a autocrítica só piora as coisas. Porque a autocrítica ela tende a aumentar as experiências emocionais negativas que eventualmente experimentamos. Quando você pesa a mão e diz, olha, você é incapaz, você prometeu que ia fazer e não fez, você é isso, você é aquilo. Quando assumimos essa posição, nós estamos basicamente acentuando aquela experiência emocional negativa que tende a produzir mais procrastinação. E aí caímos nesse ciclo. Nós não percebemos que nós estamos justamente retroalimentando aquele ciclo que nos leva a procrastinar mais e mais. Pode-se então perguntar qual é a resposta. E os estudos nos encaminham a resposta dizendo que nós temos que ter uma posição mais autocompassiva diante desses tropeços,
dessas dificuldades, dessas falhas. E autocompaixão não é um termo solto no ar. Ele tem uma estrutura que se afirma em 3 elementos: autobondade, humanidade partilhada e atenção plena. São os 3 elementos fundamentais da autocompaixão. Ou seja, em vez de sermos autocríticos, e aí volta aquilo que eu disse no começo, aprender a perceber. Quando você assumir essa posição, que é uma posição natural, automática, quando algo ocorre, você já está treinado a responder assim. É importante que você dê um passo atrás e observe o fenômeno ocorrendo. Ao percebê-lo, você já ganha um certo discernimento e pode então assumir, no lugar disso, uma posição autocompassiva. E pode então, no lugar disso, assumir uma posição autocompassiva, oferecendo a si mesmo essa autobondade. O que é a autobondade? É você se consolar num certo sentido. E veja, eu sei que isso causa em todo mundo um certo espanto, porque as pessoas tendem a pensar: poxa, se eu me consolar, eu vou me tornar uma pessoa completamente conivente com esses meus tropeços, vou seguir fazendo isso e não vou progredir. E é engraçado que as pessoas que dizem isso são justamente as pessoas que estão mais presas à procrastinação. Então, o que eu sempre digo, e é o que eu falo lá no Ímpetus, né, que é o meu programa completo sobre procrastinação, o que é a procrastinação, as raízes da procrastinação, como ela se relaciona com nossas emoções, como manejar a procrastinação de ponta a ponta, tudo isso eu ensino lá no Ímpetus. Então, se você tem interesse, dê uma olhada aqui no link aqui na descrição. O que eu peço às pessoas é um voto de confiança. O que eu digo é: olha, você já tentou do seu jeito a vida inteira, você já fez isso do seu modo a vida inteira. Vamos tentar de um jeito diferente, só daqui para frente? Pode ser? E é isso que eu te peço também. Ao notar a autocrítica no terreno de jogo, ao observá-la, como aqui já ensinei, assuma uma posição de autobondade, que é esse primeiro elemento da autocompaixão. A autobondade não significa, como eu disse, conivência. Você reconhece que você tropeçou. O ponto não é esse. Então você diz a si mesmo: olha, eu estou com dificuldade com isso. Eu não estou conseguindo avançar com isso. Eu realmente disse que faria algo e não fiz. Eu estou sofrendo com isso. É muito importante esse reconhecimento. Então, a ideia não é viver num fantástico mundo de Bob. A ideia não é que nós criemos um mundo paralelo em que os nossos desejos se sobrepõem à realidade. De modo algum. É apenas oferecer uma resposta diferente, dizendo a si mesmo: olha, eu errei aqui, eu disse algo e não fiz, eu estou sofrendo com isso, eu estou com dificuldades com isso. O que eu posso fazer? Como que eu posso me ajudar? Como que eu posso me empoderar? Como eu posso me fortalecer para poder avançar nessa questão? Essa mudança de postura já tira um importante componente da procrastinação, que é o componente que nós construímos, que é o componente que nós alimentamos através da autocrítica. Há outros elementos também dentro de uma postura autocompassiva, como por exemplo a humanidade partilhada, como a autobondade. E aí, claro, sobre isso, reitero o meu convite: conheça o Ímpetus, eu explico isso lá cuidadosamente. Mas apenas para um efeito prático e para que você saia desse vídeo com um caminho mais interessante, mais inteligente para lidar com a procrastinação, considere oferecer a si mesmo uma resposta de autobondade. Aprenda a se consolar. Reconheça que você errou. Poxa, eu errei. Eu tropecei, eu queria ter feito uma coisa e não consegui fazer. Pare de pensar que você é um preguiçoso, uma pessoa conveniente com os seus erros. Se você se incomoda com seus tropeços, isso significa, basicamente, por óbvio, que isso te incomoda, que isso é uma coisa que mexe com você. Então você não está sendo uma pessoa tipo: ah, não tô nem aí. Você, de algum modo, está tentando fazer as coisas melhorarem. Só não sabe como, mas está tentando. Então leve isso em consideração. Em vez da autocrítica, convoque a autocompaixão, que tem como um dos seus braços a autobondade. Aprenda a ser gentil consigo mesmo. Eu te garanto que isso fará uma imensa diferença. Me dê um voto de confiança e depois, sobretudo, volte aqui e me diga: pô, Carlos, fez diferença mesmo. Ou, Carlos, não funcionou. Depois me conte aqui nos comentários a sua experiência. E por fim, quero pedir a você: deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Isso é muitíssimo importante para que eu siga trazendo conteúdos assim
a partir de uma perspectiva científica, sólida, mas sobretudo prática, de modo que você possa trazer isso para a sua vida, de modo que você possa aplicar isso no seu cotidiano e colher os merecidos frutos dessa iniciativa, né, de assistir um vídeo aqui. Então eu peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal e para quem quiser, como eu disse, dar um passo além, conheça o Ímpetus, o link está aqui na descrição. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou o criador, mas o Ímpetus ele causa nos alunos o curioso comportamento de dizer que o curso vale mais do que eles pagaram. É um curso em que as pessoas gostariam de pagar mais por ele. Eu já ouvi isso incansáveis vezes, lá no site aqui embaixo também, como mencionei, tem os depoimentos, tem, enfim, as experiências que as pessoas tiveram assistindo às aulas. Se tiver dúvidas sobre isso também, pode entrar em contato com essas pessoas. Eu deixei também o Instagram delas disponível ali junto dos depoimentos, fique à vontade. Mas eu te convido a conhecer o Ímpetus,